Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. No dia de hoje quero compartilhar um trecho do livro que eu estou lendo. Se chama O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Vamos ler aqui o parágrafo 8. Ele diz assim: todo pensamento é uma causa e toda situação um efeito. Jamais use expressões como não tenho recursos para comprar isso ou não posso fazer isso. A mente subconsciente pega-o na palavra. Algo bem simples, né? Que a maioria das pessoas tem o costume de fazer, falar, afirmar quando se encontram em dificuldade, em situações adversas, falando a respeito de não poder, ser incapaz, não ter condições. Ah, eu não posso fazer uma faculdade, ah, eu não posso comprar um carro, eu não posso comprar uma roupa, eu não posso comprar uma casa. Ah, isso está longe do meu padrão de vida, isso está longe das minhas condições financeiras, e sem querer nós acabamos alimentando, fazendo com que o nosso subconsciente trabalhe contra nós, ao invés de trabalhar ao nosso favor. Quando você faz afirmações negativas, você está enviando um comando para o seu subconsciente, dizendo: subconsciente, faça com que tudo isso que eu afirmei, com tudo isso que eu falei, venha se cumprir, venha se realizar. Nesse livro ele dá um exemplo da mulher do fluxo de sangue, quando ela propõe em seu coração dizendo que se tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Eu acho muito interessante essa palavra, ao qual está relatada na Bíblia Sagrada, e ele usa esse exemplo nesse livro porque essa mulher propôs algo, ela colocou algo no seu subconsciente, ela colocou uma afirmação dizendo: se tão somente eu tocar nas suas vestiduras ou nas suas vestes, eu serei curada. Aí eu te pergunto, e se ela tocasse, quem sabe, nas sandálias? Ela seria curada? Eu acredito que não. Por quê? Porque a fé dela, a programação dela, a afirmação dela, a crença dela, o paradigma que ela havia criado estava sobre as vestes, sobre as roupas. Ou seja, ela colocou tanta fé, tanta convicção, tanta afirmação nisso, que quando ela chega e toca em Jesus, a Bíblia nos relata isso dizendo que Jesus para e Jesus pergunta àqueles que o rodeavam, àqueles que estavam o apertando, porque o contexto diz que a multidão o apertava. Então você entende que havia várias pessoas tocando Jesus. Existia várias pessoas tentando tocar em Jesus, pegar em Jesus. É como se fosse hoje em dia um ídolo. Quando um ídolo aparece no meio da multidão, várias pessoas tentam tocá-lo, tentam abraçá-lo, beijá-lo. E Jesus não era diferente. Onde ele passava havia milagres, havia prodígios, e por isso as pessoas tentavam abraçá-lo, as pessoas tentavam tocá-lo, falar com ele. Mas o que diferenciou essa mulher, o que diferenciou essa mulher foi que ela colocou um propósito. Ela criou um paradigma, ela afirmou algo, ela projetou algo no seu subconsciente. Antes mesmo de chegar em Jesus, ela falou: se tão somente eu tocar nas suas vestiduras, eu serei sarada. A Bíblia conta que essa mulher, há mais de 12 anos, sofria com o fluxo de sangue. Ou seja, essa mulher já havia gastado todos os seus recursos, já havia buscado todos os meios para conter esse fluxo de sangue. E naquela época, as mulheres com esse problema, com essa doença, era excluída, era tirada à parte, era uma vergonha,
era tida como uma mulher imunda. Ela ficava longe do povo, longe das vilas, ficava até mesmo na sua casa, fechada. Isso era vergonha na época. E essa mulher propôs algo e ela trabalhou em cima disso. E quando ela trabalhou em cima disso, ela decidiu sair da sua casa. E quando você decide fazer algo, ninguém, nada pode impedir você. O poder da decisão, quando você decide fazer algo, não importa se vão falar mal, não importa se vão criticar, não importa se vão aplaudir, elogiar, você segue adiante com elogios ou com críticas. Quando você decide, você vai até o fim. E ela foi até o fim. E a Bíblia diz que Jesus pergunta: quem me tocou? Aí os discípulos dizem: Senhor, a multidão te aperta. E Jesus novamente diz: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Ou seja, aquilo que ela buscou, aquilo que ela foi atrás, ela conquistou porque saiu virtude de Jesus. Aquilo que ela foi atrás, ela tirou, ela alcançou, entendeu? Ela conseguiu conquistar aquilo que ela foi buscar. Por quê? Porque ela programou a sua mente, ela programou o seu subconsciente, ela colocou a sua fé em ação, ela colocou um pensamento positivo, ela colocou uma meta, um objetivo, uma finalidade. Ela criou uma crença, ela criou um paradigma, ela falou: se eu tocar, eu vou ser curado, não importa. Não importa se vão dizer que eu não vou conseguir, não importa se vão dizer que é loucura da minha cabeça. Se eu tocar, ela condicionou o seu subconsciente. Ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. O que eu quero dizer para você nessa noite é: condicione o seu subconsciente para o bem. Faça com que o seu subconsciente trabalhe ao seu favor e não contra. O que é que ocorre quando o nosso subconsciente trabalha contra? É aqueles dias que você acorda e você diz: hoje não vai dar certo, hoje está dando tudo errado, hoje eu não estou feliz, hoje eu estou triste, as coisas não vão bem, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu acho que eu nasci para perder, eu nasci para ser um perdedor, para mim não tem jeito, não tem solução. Todas essas afirmações, todas essas crenças, tudo isso você faz com que o seu subconsciente ele venha trabalhar contra você. Você tem que condicionar o seu subconsciente para o bem. Ainda que aparentemente as coisas vão mal, as coisas não estejam dando certo, saiba que você tem um poder na sua boca, na sua língua. Você tem um poder. A Bíblia diz que a nossa língua ela tem o poder de matar e o poder de curar, de sarar. E se você for ver na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, todas as vezes que Jesus se deparava com algum problema ou com alguma situação, ele afirmava algo, ele dizia algo, ele lançava uma palavra e por meio dessa palavra, milagres, coisas maravilhosas aconteciam. Então eu quero deixar essa palavra, essa meditação para você. Condicione o seu subconsciente, condicione a sua fé para o bem, afirmando coisas positivas. O sábio Salomão ele nos ensina algo, ele diz assim que aquele que olha para o tempo, ele não semeia. Ou seja, aquele que olha para as circunstâncias, um agricultor, um produtor, se ele fica olhando apenas para o clima, para o dia de hoje ou o dia de amanhã, ele vai ficar preso, porque ele vai esperar a melhor oportunidade, e nem sempre essa melhor oportunidade ela aparece. O que realmente importa é você não olhar para as circunstâncias, você continuar plantando, você continuar afirmando, você continuar crendo, você continuar acreditando que as coisas vão mudar e dia após dia, condicionar o seu subconsciente, condicionar a sua mente, a sua fé, afirmando: eu sou um vencedor, porque a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo, que é Jesus. Ou seja, eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou. A Bíblia diz: é aquele que nem ao menos o seu filho poupou, isso falando de Deus, que Deus nem ao menos o seu filho poupou, não nos dará também com ele todas as coisas?
Ou seja, ele está afirmando que Deus não poupou o seu filho, quem dera as demais coisas. Ele deu o seu melhor. Você acha que existe algo melhor que Cristo? Existe algo melhor que a salvação? Não existe. Todas essas coisas que precisamos, roupa, vestimenta, emprego, dinheiro, casa, carro, tantas outras coisas que nós necessitamos nesse mundo, são minorias, são coisas insignificantes diante da grandeza do sacrifício de Jesus Cristo, do amor de Deus por nós. Então entenda isso, condicione a sua mente para o bem, e você verá dia após dia que as coisas começarão a fluir, a mudar. Você cria um paradigma, um hábito em 21 dias. Se você continuar todos os dias afirmando, reafirmando, crendo, acreditando, você começa a condicionar o seu cérebro, você começa a condicionar o seu subconsciente. E é aí que você entra no grande X da questão. Quando você condiciona o seu subconsciente, se torna automático. Tudo aquilo que você pensa em fazer, deseja fazer, o seu subconsciente ele vai buscar situações, ocasiões para que isso aconteça. É onde as ideias, os projetos são gerados, é onde os sonhos começam a ser construídos. Por quê? Porque você programou a sua mente para o sucesso, você programou a sua mente para ser um vencedor. Existem muitas pessoas que dizem que a sua vida é um fracasso, mas se você for olhar a vida dela, ela condicionou a sua vida para aquilo. É por isso que existe um ditado: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Ou seja, o poder da influência, você é influenciado pelo meio que você está. Então não se deixe influenciar pelo mundo, pelas coisas, pelos pensamentos, pelas palavras negativas, mas crie em você uma fé inabalável, um condicionamento mental no teu subconsciente de que você vai vencer e não importa o que aconteça, a sua fé em Deus, a sua fé naquilo que está escrito vai fazer com que você chegue lá. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida. Medite nesta breve reflexão e coloque em prática e você vai ver as coisas fluir na sua vida. Amém? Deus abençoe.